Entrevista com o consagrado escritor espírita Hermínio Miranda, em 26 de janeiro de 1995, em sua residência de verão, na cidade de Caxambu, Minas Gerais. Nós gostaríamos de ter alguns dados biográficos seus. Olha, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa sem biografia, realmente. A minha vida atual é uma vida sem grandes acontecimentos, grandes aventuras, a não ser as intelectuais, porque eu sou muito da formação autodidata. Eu tenho pouca escolaridade. Eu fiz um curso primário muito rápido, nasci em 1920 em Volta Redonda, família modesta, nunca tivemos o supérfluo, mas o essencial nunca faltou. E a gente se educou como pôde, à medida que foi possível. Aliás, foi por isso que eu vim para Caxambu, porque em 1932 as possibilidades de escolaridade de Volta Redonda eram mínimas, você não tinha escolas, nem ginásio, não via ainda. Então, um padrinho meu, que era amigo do meu pai, resolveu pagar o colégio para mim aqui, em Baipendi, e depois em Caxambu. Isso que eu vim para cá. Depois fiz o ginásio, naquele tempo eram 5 anos, não era a época de vocês, e só na década de 40 é que eu fui fazer o curso de contabilidade. Bom, a escolaridade é essa. O resto é essa curiosidade insaciável de aprender línguas, de ler o quanto eu posso, mas uma leitura sempre orientada, né? Então, na parte profissional, me tornei um bom profissional, porque, bom, não era a profissão que eu queria exercer. Contabilidade seria a última escolha de uma série de opções, mas foi a única que eu tive chance de fazer. Já estava casado, já tinha filhos, quando eu comecei a estudar. Trabalhando, portanto. Mas pensei cá comigo, já que eu tenho que ser contador, eu quero ser um bom contador, né? E foi realmente, profissionalmente, muito bem sucedido. Entrei para a siderúrgica em 42, com 22 anos ainda, e simples auxiliar do escritório, para bater máquina, aqueles trabalhinhos no escritório, e acabei diretor da companhia, né? Então não posso me fechar, eu não saí bem profissionalmente. Mas nesse tempo todo estudando, lendo e escrevendo. Escrever é paixão. Escrever é uma paixão. Encarnação escrita. Hein? Encarnação escrita. Escrita. Como nasceu o seu interesse pela doutrina espírita? Esse é um outro aspecto também. A mamãe nos criou todos, eram 10 filhos, né? 8 rapazes, 8 meninos e 2 meninas. Ela tinha muito bom senso, era uma criatura inteligente, sem grandes culturas, porque naquela época realmente era precário o ensino, mas ela estudou com o colégio de freiras, tinha uma letra muito bem, escrevia muito bem, uma redação maravilhosa, as cartas dela são primorosas, e ela ensinava a gente, ainda em casa, né, quando pequeno, ler, escrever e um pouquinho de aritmética. Então a gente já ia para o colégio sabendo. E criou a gente, enquanto vocês estiverem sob minha responsabilidade, vão ser católicos. Agora, depois que cada um siga o seu rumo. Ela foi uma católica convicta, praticante, e nos encaminhou para a Igreja Católica. A questão é que, aí pela adolescência, muito cedo, eu comecei a ler, já peguei lá o Schopenhauer, uma tradução brasileira que havia, não sei, aqui, tem tanto tempo. Falei, puxa, esse sujeito tem ideias aqui maravilhosas, como é que pode? Bom, aí você começa a questionar naquilo que a igreja está tentando te ensinar, as práticas que eles estão tentando te passar. E por aí foi, eu passei uma temporada muito grande sem saber que rótulo que eu ia ter, né? Qual é o rótulo que eu ia me pregar, porque católico eu não me sentia mais. E até que uma vez, na minha casa, eu já era adulto, casado, fizeram uma daquelas sessõezinhas de copo. Você já viu falar como é que é? Já, mas nunca. Você bota as letras em torno, o copinho, as pessoas sentam ali, o copo se movimenta e tal. E
manifestaram-se lá mais antiquados, era uma coisa muito primitiva, muito precária, mas seja como for, aquilo me impressionou. Eu falei, ué, mas que história é essa? Como é que esse negócio funciona? Eu sabia que o pessoal não estava empurrando o Paulo indicou, deu respostas inteligentes, simples e tal, mas inteligentes. Tinha uma entidade, uma pessoa ali respondendo por aquele povo. Então aquilo me intrigou muito. Depois eu fui para os Estados Unidos, passei lá, nós passamos lá 5 anos em Nova York. E quando eu voltei decidido então a estudar. Eu não quero aprender esse negócio direito, quero saber o que é isso. Então eu procurei um amigo meu que era da siderúrgica também, o coronel Fleury, meu amigo. Falei, onde é que eu começo? Então ele me deu uma listinha, eu comecei a ler, e aí eu fui em frente. Aí abriu tudo. Uma coisa curiosa, quando comecei a ler o Livro dos Espíritos, eu comecei a ler, né, e aquilo começou a brotar, sei lá de onde, né, eu não sabia por que razão, eu tinha a impressão que já conhecia o livro. Mas eu li a pergunta, é isso mesmo, eu já sabia disso. Mas como é que eu tinha certeza que eu já tinha lido aquele livro? E essa história me ficou na cabeça por muito tempo. Um dia, eu conversando com o Divaldo, ele me disse assim, é porque você viveu em Paris, você conheceu Kardec pessoalmente em Paris. E eu não sei onde é que ele foi buscar essa história, porque eu sabia, eu fiquei sabendo posteriormente por que eu fui parar em Paris. Eu não era francês, eu era inglês. E foi realmente entre 1851 e 1866, os 15 anos finais da minha vida, eu vivi em Paris, embora sendo inglês, por uma história que seria muito longo narrar aqui. E o Divaldo então me disse, você então leu o Livro do Espírito, logo saiu os demais livros, esteve com Kardec mais de uma vez e fez perguntas e conversou com ele e trocaram ideias. Então, o Livro do Espírito não é estranho a você. O que o levou à produção de livros espíritas? Essa é uma outra história. Às vezes a gente não sabe muito bem, a gente está sendo conduzido e não sabe. E eu tive o bom senso de me deixar conduzir, sabe? Porque a gente vê tantas vezes, especialmente a gente que trabalha muito com espíritos, com mediunidade, a gente vê entidades desencarnadas muito arrependidas de não terem seguido determinadas intuições, deixado de fazer coisas que tinham que fazer, ou fazerem coisas que não deviam ter feito. Quer dizer, perdem às vezes oportunidades preciosas porque não ouvem aquela voz interior. Eu não ouvia voz nenhuma. Mas quando eu comecei a ler, estudar, aprofundar nessa história, eu gosto de aprofundar em tudo que eu faço, eu achei que tinha também alguma coisa para dizer aos outros, para comunicar, para transmitir, né? Aquela coisa me satisfazia tanto que eu achava que outros também poderiam ter proveito, saber aquilo que eu estava aprendendo. Então, um belo dia lá, sem razão nenhuma, eu escrevi um pequeno artigo e publicaram, coisa esquisita, né? A pessoa manda pelo correio um artigo desconhecido, sem nome, sem nada. E anos depois, até estive conversando com o Vantuil, que era muito meu amigo, nós fomos amigos muito bons. Eu disse, doutor Vantuil, como é que o senhor publicou aquele troço meu, aquele artiguinho? Isso foi em 1956, eu estava indo em Volta Redonda. Ele disse, realmente foi uma coisa estranha. Eu achei que estava bem escritinho, estava razoável. Ele disse que pegou o artigo, olhou, fez uma concentração ali, e a intuição dele foi que era para publicar. O reformador é fechadíssimo, né? Sempre foi. Olha, foi um momento decisivo, porque se ele não tivesse publicado aquilo, talvez eu tivesse me desencorajado. Então, em 57 a gente mudou para o Rio, não escrevi nada. 58 em diante, durante 22 anos, escrevi no Reformador. Às vezes tinha 3 artigos mesmo no Reformador, durante esse tempo todo. Aí criou-se uma expectativa, um público, né? Me escreviam cartas e gostavam do meu trabalho. E por aí foi. Começaram os livros, de repente... Daí foi um passo para os livros, começaram a surgir os livros e foram tendo aceitação, né? Hoje tem 30 livros, né? E sendo que
este sobre as crianças, né? Nossos filhos são espíritos, está, o Alexandre já vai publicar a 7ª edição, já vendeu 60 mil exemplares, uma loucura, no Brasil isso é incompreensível. Um livrinho sem despretensioso, sem nada, mas por quê? Porque não estou preocupado em convencer as pessoas, em passar a doutrina, quanto os fatos da vida, as conclusões que o leitor que tire, né? É por isso que eu acho que você dá assim de cara um livro doutrinário, a pessoa talvez não esteja nem preparada para entender. Enquanto que uma história da vida real, um depoimento, um testemunho, são muito mais fáceis de ser aceitos. Agora, esse primeiro artigo foi sobre o quê? Era uma preocupação tola minha, porque eu comecei eu nunca me envolvi muito com o movimento espírita, eu fiquei sempre um tanto à margem. Não frequentava centro, eu tinha a intuição de que eu tinha um trabalho para fazer, mas eu não sabia qual era naquela altura da vida. E durante muitos anos eu não soube. Escrevia aqueles artigos e tal, mas eu dizia comigo, ainda não é isso que você vai fazer, você tem outras coisas para fazer. Não tinha ainda entrado na área do livro, e nem na área mediúnica, né? Que hoje são quase 30 anos de trabalho mediúnico, então acumulou uma bagagem muito grande de depoimentos, né? Esses livros todos sobre as histórias que os espíritos contaram, a diversidade dos carismas, tudo isso é livro surgido do trabalho mediúnico. Então, foi assim que começou. Então, esse artiguinho era uma preocupação que eu até hoje não sei explicar. Falava sobre a possibilidade de um divisionismo dentro do movimento espírita. Uma preocupação minha que eu não soube explicar. Naquela época eu não participava de nada e preocupado com os rumos que o movimento pudesse tomar, e o que aconteceu posteriormente, infelizmente. O espiritismo hoje está muito mutilado, muito desviado em certos aspectos. Mas eu continuei não participando do movimento, porque se eu tivesse que participar, frequentar grupos para assumir cargos de direção, que eu não gosto disso, embora tenha sido executivo na vida real, na siderúrgica, né? Não é o meu modo de ser. Foi bom para mim porque me trouxe uma experiência nessa área que eu precisava. Eu passei muitas vidas metido em conventos, escrevendo livros, lecionando, trabalhando com ideias, né? Então, desta vez, jogaram no fogo, né? Agora você vai ter que se virar. Quantos livros publicados o senhor já tem e qual que lhe exigiu o maior trabalho de pesquisa? Olha, eu costumo dizer que cada livro é uma criança, um filho. Você fica grávido, o período de gestação, depois o trabalho, das dores, das aflições, das angústias, você querer botar aquilo tudo certinho no lugar. Depois aquela preocupação, ele é publicado, será que vai ser aceito? Para onde é que ele vai parar? Quem é que vai? Não, o que vão dizer dele? Será que ele vai dar certo? Aquela história toda. Então, eu acho que cada livro tem a sua personalidade. Então, eu gosto de pesquisar, eu sou paciente, eu vou procurar livro no sebo, vou para a biblioteca, vou procurar alfarrábios, onde existir informação eu vou. Então, um livro muito trabalhoso na pesquisa foi Eu Sou Camilo Desmoulins, porque o Luciano contou aquela história toda e nós queria saber se aquilo era, aquilo era verdadeiro mesmo, estava na história aquilo que ele contou, que eram minúcias de minúcias, eram detalhes, eram probleminhas miúdos lá da Revolução Francesa, aquele background todo da Revolução Francesa, né? Então foram vários anos de pesquisa, muita pesquisa mesmo, para poder o livro ser escrito. Tanto é que ele está cheio de notas complementares, que eu chamei, leitura complementar. Então, mas cada livro tem a sua pesquisa. Por exemplo, este agora que eu estou fazendo vai me dar um trabalho enorme de pesquisa, porque eu vou colocar tanto quanto possível, fazer um levantamento muito grande no trabalho, na mente, na obra do Fenelon. E ele tem livros importantíssimos, não é só a biografia dele. Ele tem um livro chamado Diálogo dos Mortos, que é importante para o conhecimento da história dele. Tem mensagens, né? Tem trabalhos como
Ele foi um educador, né? Então tem muita coisa para ver. Então vai ser outro livro de grande trabalho de pesquisa. O Evangelho de Tomé foi um livro de muita pesquisa também. E esse é a Alquimia da Mente. Muita pesquisa, muito detalhe, muita coisa que eu li. Então eu gosto de pesquisa. Mas agora, uns livros mais simples, como por exemplo, Nossos Filhos São Espíritos, não tem quase pesquisa, porque é um depoimento, é um relato. E mais ou menos cerca de 30 livros, senhor? São 30 livros. Em uma de suas obras, são mencionados os manuscritos do Mar Morto, documentos com o ensino dos essênios e que teriam influenciado o pensamento cristão. Em outras, são citados os achados de Nag Hammadi, do Alto Egito, cópias de textos cristãos primitivos. Qual a relação entre esses documentos? Bem, os manuscritos do Mar Morto apresentam um panorama um pouco diferente, porque este Nag Hammadi era de uma comunidade reconhecidamente gnóstica. O gnosticismo foi um movimento que, paralelo ao cristianismo primitivo, entre a primeira, se não me falha a memória, o ano 120 por aí até 200 e pouco. Primeiro, segundo século e terceiro, portanto. Então, os manuscritos do Mar Morto são anteriores, não são anteriores, são quase que contemporâneos daquele mesmo período, mas se referem mais, supõem os historiadores, a uma seita judaica que se destacou... Anterior ao cristianismo. Anterior ao cristianismo. Anterior ao cristianismo, porque os primeiros manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, eram de uma comunidade judaica, com aquele ritual todo, ainda até hoje se discute se eram ou se não eram essênios. Eu acho que a questão é um pouco acadêmica. Eu acho que eram essênios, sim, pelo que a gente conhece. Agora, eu tenho muito material sobre esse assunto. Eu pretendo ainda mergulhar um pouco mais nisso, porque tem muito livro bom. Esses dois franceses, Charles Guignebert e Maurice Gogel, eles têm obras primorosas sobre isso, sobre o Mar Morto, sobre o cristianismo primitivo, porque também eu andei envolvido naquela ocasião lá, né? Então aquilo está muito dentro de mim. Eu acho que mexe muito com a minha cabeça, o meu coração, as coisas, as emoções. Então é um assunto que me atrai muito. Eu não sei se eu vou ter tempo para tudo, porque eu já estou com 75 anos, não sei qual é o tempo que vou ter de sobra aí. Mas ficando por aqui eu vou escrever, vou estudar ainda mais. Mas eu digo assim, muitos acham que Jesus teria conhecido a seita dos essênios. Eu até acredito que ele pudesse ter conhecido. É até provável isto. Porque eu acho que a verdade é uma só. É provável. Então, porque Jesus era essênio, porque os ensinamentos coincidiam. Mas eu acho que como a verdade sendo uma só... Pois nós tivemos até muitos anos, eu participava de um pequeno grupo mediúnico, lá no Rio, com alguns amigos muito queridos, muito íntimos. Era um grupinho pequeno, familiar, e nós, numa das regressões de memórias que a gente fez lá, eu fiz com um amigo, nós discutimos essa possibilidade de fazer um mergulho nas memórias de cada um, fazer um levantamento daquela época, porque ele me disse que naquela época eu teria sido judeu e ele era do mundo romano, e que nós podíamos juntar as nossas memórias para poder fazer um levantamento. Um dos aspectos que eu pretendia estudar, cheguei até a preparar uma espécie de um roteiro, era exatamente essa história dos essênios. Quem foram, o que era realmente aquilo. E a gente especulou sobre se não teria sido um emissário do Cristo, ou talvez o próprio Cristo, aquele mestre de sabedoria que foi o líder do grupo essênio quando se fundou a seita, né? No ano, quase que um século antes, né, do nascimento do Cristo. Então havia uma série de opções, de possibilidades, mas infelizmente o projeto não foi adiante. Mas eu não creio que o Cristo tenha sido um essênio. Emmanuel diz que não. Não creio que ele tenha sido um essênio. Ele provavelmente, o João Batista sim, né? Sim, pois aí uma dessas obras. O João Batista é tido como tendo participado daquilo. Mas ele não devia ignorar nada daquilo. O Cristo tinha um poder mental, uma coisa fabulosa, uma coisa fantástica, né? E ele devia saber daquilo.
Não sei se ele chegou a conhecer, se ele conheceu pessoalmente o grupo, que ainda existia gente no tempo dele, né? Eu não sei qual é a ligação dele com os essênios, eu ainda não consegui descobrir esse caminho. Sei, então, a relação então, que eu acho é a seguinte: o grupo essênio é uma coisa, a biblioteca de Nag Hammadi é outra. A biblioteca de Nag Hammadi está relacionada com a seita dos gnósticos. Ela pergunta com relação à essência dos documentos, qual a relação Dos ensinos. Dos ensinos. Sim, os ensinos têm muita coisa em comum, isso tem. Tem porque eles eram, embora com outro nome, mas eles aceitavam a reencarnação, tinham aqueles hábitos de pureza, de dedicação ao próximo, de serviço à coletividade. Enfim, os ideais eram os mesmos, isso não tem dúvida. São as mesmas ideias, sempre que encontram um ambiente de pureza, elas se desenvolvem. Então, nisso, os essênios tinham alguma coisa em comum com os gnósticos, acho eu. Os evangelhos canônicos citam superficialmente Tiago e Judas como irmãos de Jesus. Determinadas correntes religiosas os consideram primos. O que revelam suas pesquisas a respeito? Eu posso estar contrariando muitos dos meus queridos confrades, mas eu acho que o Cristo teve vários irmãos e irmãs. A evidência disto é muito forte. Eu não sei se no próprio Evangelho de Tomé também, mas também no Cristianismo, a Mensagem Esquecida, um dos meus livros, eu encontrei nas pesquisas que fiz evidências conclusivas de que o Cristo teve vários irmãos. Os textos gnósticos apresentam uma dificuldade grande, porque eles colocam o Tiago como irmão gêmeo de Jesus. Ou seja, o Tomé, né? Tomé. Sim, Tomé. Porque ele a palavra Tomé quer dizer irmão gêmeo. Tomás, Tomé. Então, o Tomé não é o nome dele, o nome dele é outro, é Tiago. Ele também era Tiago. Dídimo, né? Dídimo, também é irmão gêmeo, também é irmão. Então, isso aí eu não posso afirmar, eu não tenho elementos para isto. É um pouco difícil da gente aceitar que ele tenha sido irmão gêmeo do Cristo, mas os textos dizem isso. Mas que é irmão... Mas se ele tivesse sido irmão gêmeo de um outro irmão de Jesus, e não do próprio. Pois é. Pode ser também um irmão gêmeo do sentido figurado, que era uma pessoa muito ligada a ele, que pensava igual, uma espécie de alter ego. Também pode ser. Mas eu acho que era irmão, sim. O Tiago Maior chamado, né? Que foi quem ficou dirigindo a comunidade. Liderando a igreja. Na igreja lá em Jerusalém, né? Ele era decididamente irmão do Cristo. Os depoimentos são inúmeros nos Atos dos Apóstolos, inclusive nas cartas de Paulo, quando Paulo foi para lá em 49 com Barnabé para obter a chamada carta apostólica, ou seja, a permissão dos apóstolos para pregar o cristianismo aos gentios, né, sem que passassem pelo judaísmo, sem a circuncisão. Quem deu a decisão final foi o Tiago, que era irmão do Cristo e está dito com todas as letras nas epístolas de Paulo e também nos Atos. Mas ele tinha também um outro citado no Evangelho, acho que é Judas Tadeu. Pois é, Judas Tadeu, é o mesmo. Desculpa, eu estou falando de Tiago, não é Judas Tadeu. Desculpe, é Judas Tadeu. Tem Judas Tadeu e Tiago, Tiago Maior. Realmente, desculpe. E tinha um outro irmão também, que era esse Judas Tadeu. Isso, é esse que é o Tomé. Esse que é o Tomé. Esse que é o Tomé, o Judas Tadeu. Isso. Está no meu livro sobre os gnósticos, não? O Evangelho, aliás, o livro vai ser mudado do tipo Evangelho Gnóstico de Tomé. Agora, aproveitando aqui a oportunidade, já que a gente está falando em apóstolo, qual seria a tradução do nome do apóstolo James para o português? É Tiago. James é Tiago? Esse nome tem uma curiosa maneira de ser entendido, de ser traduzido. Ele é Etienne Estevão. Como é que é em francês? Ele é James em inglês, Jacó, porque o nome original não é Tiago, é Jacobos, em grego, Jacó. Do Jacobos que passou a ser Tiago,
e também em inglês James, porque, não sei se vocês estão lembrados, na Inglaterra, quando o trono passou da Elizabeth I para o filho da Mary Stuart, ele era James. Lembra desse detalhe, né? A Mary Stuart era rainha da Escócia, sim, da Escócia, e a Elizabeth, que era prima dela, rainha da Inglaterra. E sempre eles sonharam em unir os dois tronos, por isso é que deu o problema entre as duas, né? Quando morreu a Elizabeth, ela deixou o trono, não tinha como modificar. Deixou o trono para o James, que era o James IV, filho da Mary Stuart, que havia sido assassinada quando ele era pequenininho, havia sido executado. Então, essa era conhecida, a era em que governou James, é conhecida como era jacobiana, porque o James é Jacó. As pesquisas que você realizou sobre os textos gnósticos dos achados de Nag Hammadi originaram seu livro O Evangelho de Tomé. Você pretende escrever sobre os demais textos gnósticos? Porque não existe só esse Evangelho de Tomé, não. Existem outros textos. São vários, mas o problema se reduz no seguinte. Você tem que estabelecer prioridades, porque projetos a gente tem muitos. Eu gostaria se eu pudesse escrever 4 livros ao mesmo tempo, eu escreveria. Porque esses assuntos me fascinam muito e acontecem coisas curiosas. Vem às suas mãos um livro que você não estava esperando, chega, você fica empenhado naquele trabalho, se mete naquilo. Então, ideias vão surgindo e um livro puxa outro, você vai ler uma biografia, o livro tem 100 mais livros para você ver. Então, a coisa vai se aprofundando e eu teria realmente muita vontade de continuar escrevendo. Não sei se vai dar tempo e se eu vou ter condições suficientes para fazer isso. Você viu aquele livro do Egito, por exemplo. Eu recebi aquele material, mas eu fiquei muito frustrado, porque tem muita coisa mais que eu gostaria de ver naquilo. Eu teria que passar uns 6 meses na Inglaterra, só estudando aqueles arquivos. Imagino que riqueza de material que deve ter lá para ser comentada, para ser publicada, para ser divulgada, né? Mas então... Um trabalho tão importante como esse realizado. Pois é. Meu Deus. Então, esse texto, esses livros sobre o Evangelho, eu tenho o texto em inglês, né? Tem o de Maria de Magdala, Pedro, Felipe, de todos aqueles trabalhadores daquela época, né? Então, algumas coisas talvez sejam fantasiosas, mas a gente tinha que ver, tinha que estudar, né? Porque a Madalena tinha uma mediunidade fantástica, né? Uma mulher extraordinária, né? Ela teve um papel preponderante, ela devia ser considerada com todo o legítimo direito um apóstolo. É uma figura sensacional, eu tenho uma grande admiração por ela. No cristianismo, a mensagem esquecida, né? Eu fiz uma parada e fiz uma página sobre ela. Aquilo foi arrancado do fundo do coração, uma página chorada, sofrida. Porque nós temos um albergue para idéticos lá em Niterói, o nome dela, Casa Maria de Magdala. E ela teve outras passagens pela vida, dizem que ela foi a Teresa de Ávila também, que é outra admiração imensa minha, né? Eu acho a Teresa uma coisa fantástica, eu tenho um respeito, um carinho muito grande por ela, uma mulher fantástica. Na obra de sua autoria, Eu Sou Camille Desmoulins, é narrada a regressão de memória com Luciano dos Anjos. Numa das passagens, vamos encontrá-lo numa rua de Paris, nos tempos da Revolução Francesa. Você lhe solicita uma informação da época e ele, desconhecendo-a, pergunta a um transeunte: como se explica a interferência de um comando atual em um passado tão remoto? Não, mas não é bem isso que você quer estar lá, não. Eu pergunto se ele está numa rua, né? Eu pergunto se ele está vendo alguém. Ele diz que realmente vê pessoas e tal. Mas essa passagem, ele não perguntou a alguém, não. Ele apenas me disse que me conhecera naquela época, que eu era um menino de cerca de 11 anos, que eu era inglês e não francês, e que estava em Paris em companhia de um tio meu. Eu até contestei porque, pelo que eu sabia dessa existência, realmente eu fui inglês. É tal que eu vivi os últimos anos em Paris. Mas
Eu não tinha ideia desse tio, porque esse tio chamava-se Rubens, né? Rubens. Browning, família Browning, do poeta. Então, ele me perguntou, não, seu tio era Rubens. Eu disse, não, o que eu sei é que eu tinha um meio-irmão, que meu pai se casou 2 vezes, então do segundo matrimônio, teve um meio-irmão meu que se chamou Rubens. Tio, eu não sei disso não. Mas depois, em pesquisas posteriores, eu obtive uns documentos na Inglaterra, escrevi para lá, para o Banco da Inglaterra, e para o jornal que publicou uma notícia a respeito, e eu concluí que ele tinha razão, era um tio mesmo, Rubens Brown. Então, mas há realmente esse aspecto que você abordou, o que eu chamo de anacronismo, que eu chamo de anacronismo. O espírito está ali naquela rua, 1765, eu acho que é isso. Ele está regredido, ele está lá, não está apenas se recordando, ele está realmente lá naquele, não sei onde é que fica isso. É por isso que eu digo a memória e o tempo, que o tempo é também um lugar. O tempo e o espaço, para mim, é a mesma coisa. Ele está naquela rua, realmente, ele está vendo as casas, está vendo as pessoas passarem, ele se sente uma pessoa de 25 anos, mas ao mesmo tempo, ele está conversando com uma pessoa que está no século XX. Ele me vê a mim como eu sou atualmente, porque ele se estranha, assim, você está com umas roupas esquisitas, porque está me vendo hoje, mas estava, né, quando nós fizemos a regressão. Você não é mais aquele, o que aconteceu? Mas então, aí ele fica numa barafunda completa, né? Que realmente os tempos não se encaixam uns nos outros. Como é que ele está em Paris e está vendo uma pessoa do século XX? Será que ele está lá pelo passado vendo o futuro? Justo, é isso que eu não entendo. Mas não dá para entender mesmo, não. Não dá para entender. Eu queria entender isso. Não, se não me engano, se refere a um caso assim. O senhor faz uma pergunta a ele e ele disse que não sabia, ia perguntar alguém ali naquele momento. Agora estou me lembrando. É o seguinte, mandaram fazer uma pergunta a ele que ele não sabia, ele trouxe um envelope fechado, um amigo dele. Eu abri depois que ele já estava em transe, né? E disse, olha, o fulano mandou perguntar para você o que você disse num determinado dia. Era uma frase, parece que era um jantar, uma comemoração, não sei o quê. Ele disse, não sei, eu disse muitas frases, eu escrevi muita coisa, não posso saber. Mas você acha que isso é importante? É esse o episódio. Eu disse, olha, é importante relativamente, porque é um elemento a mais para a gente conferir com os dados, né? Um elemento a mais de convicção. Ele disse assim, então espera aí que eu vou lá. Aí sim, eu vou lá. Eu dei mais uns passes e tal, ele se aquietou um pouquinho. Aí, em determinado momento, ele disse assim, bom, já estou aqui, o que mesmo que você quer saber? Aí ele não estava mais se lembrando, ele foi lá em algum lugar no tempo, e no espaço também. Aí ele se lembrou, sim, é isso, agora já sei. Nós estávamos todos reunidos, era uma festa, era um jantar festivo, estava o Danton com a minha mulher, não sei mais quem, uns amigos e tal. Mas já naquele clima do terror, né, dos últimos momentos da Revolução, ele já estava temendo ser preso e tal, como realmente aconteceu. Então eles estavam muito tensos. E ele comentou então com uma pessoa, com o Danton, disse assim, olha, lembrou até, é um versículo de uma epístola de Paulo. Comamos e bebamos porque amanhã estaremos todos mortos. Ele falou em latim, edamos et bibamos cá enim, não me lembro todo o latim. E repetiu em francês. Mangeons et buvons, que demain não sei, ele citou a frase em latim e francês. Mas acho que foi aquela frase que ele falou, mas lá na época ele falou em latim porque ele não queria que as esposas, as mulheres percebessem que eles estavam tensos. Mas eles, olha, vamos aproveitar porque a nossa vida não vai durar muito. Foi realmente esse episódio. Neste mesmo livro é narrada a sua reencarnação. Foi como o pai do poeta inglês Robert Browning. Relembre-nos a passagem e acrescente o necessário. Essa é uma história, uma longa história, né? Porque realmente isso começa
com um primeiro contato pessoal que eu tive com o Valdo Vieira. O Valdo é uma pessoa muito ligada a mim, desde remotas encarnações, desde Egito, nem sei onde mais. Na Europa medieval, nós estivemos juntos, e uma coisa antiquíssima, é de muito tempo. Também o Divaldo. Nesta existência no Egito, os dois eram meus filhos. Bota tempo nisto. Então, uma vez eu fui a Uberaba, a primeira vez que eu fui a Uberaba, eu só fui 2 vezes lá. Quando eu vi o Valdo, eu senti um impacto, sabe, você olhar assim da pessoa e disse, puxa, eu disse para ele, ô Valdo, eu te conheço. Ele falou, você conhece muito mais do que o senhor pensa. Ele sabia da história. Depois é que eu vim a saber que ele havia sido o poeta. Mas ele foi o poeta realmente, ele sabe disto, e foi ao estudar a vida dele nos livros, que eu mandei buscar livros na Inglaterra, e comecei a me interessar pela poesia dele, pela Elizabeth, que é uma criatura que eu tenho um grande carinho, um respeito, um amor muito grande, a poetisa, né? Uma mulher dele, Violet Browning. Quase morri de emoção. No Museu Britânico tem o caderninho dela em que ela escreveu sonetos para ele, né? Sonetos da portuguesa. Então está a última página, o último soneto. É a coisa linda, né? Ela tem coisas estupendas. Grande poetisa, grande figura humana. E depois eu fiquei sabendo dessa história toda, e ao ler a biografia dele, que ele tinha dito que eu tinha muito a ver com ele, né? Aí eu me identifiquei, é o pai dele, mas não tem outro. É uma figura interessantíssima, porque é como se eu me visse ali. É exatamente as coisas que eu penso, as coisas como eu sou, do jeito que eu me conduzo na vida. Era um homem, não teve projeção nenhuma na vida, foi um simples bancário, trabalhando no Banco da Inglaterra, um homem de uma grande cultura, conhecimento muito grande, mas não se interessou, tinha tendências artísticas, não quis fazer nada, não desenhava, quis ver os meus desenhos no Banco da Inglaterra, que eles têm até hoje lá, mas não me deixaram ver. Eu fui lá em Londres e eu não levei apresentação credenciais, que eu tinha até amigos no consulado naquela época, lá, o Elcio Pires, amigos meus, trabalhando na Itamaraty, mas tive essa assistência no Banco da Inglaterra. E foi uma assistência modesta, mas eu preferi mesmo a obscuridade. Parece que eu fui para lá para descansar um pouquinho. Uma vez eu disse a um amigo espiritual que eu fui para a Inglaterra para me esconder um pouco. Ele disse, você falou bem, foi uma vida que você foi para descansar. Eu vim de vidas muito, assim, muito dinâmicas, muito agitadas no meio do religioso, lidando com ideias, com pessoas, com doutrina, escrevendo livros, fazendo pregações, então, controvérsia. A Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante foi um movimento muito agitado, né? Muito cheio de conflitos, de sofrimentos, e eu estava muito metido naquilo. Então, na Inglaterra, eu descansei um pouco. Para encerrar, eu gostaria que o senhor esclarecesse a sua ideia a respeito do tempo, apresentado em seu livro A Memória e o Tempo. Eu gostaria muito de esclarecer, eu sei tanto quanto você. Não dá. É isso aí, o Hernani Andrade é meu amigo de muitos anos, né? Hernani Guimarães Andrade. Se o senhor explicasse novamente não dá para explicar, a respeito assim o senhor cita o trem, o tempo como algo que e a pessoa passando no trem, olhando. Mas são apenas imagens que a gente procura, sim, porque a gente teria que sair de onde está, do contexto em que está, de ser encarnado. Porque eu acho que são noções, são conhecimentos, que você só pode aprender pela intuição, pelo raciocínio lógico não dá. Porque nós somos colocados num contexto sequencial. Tem presente, tem passado, tem futuro. E, pelo que a gente percebe, no mundo espiritual não existe isso, presente, passado e futuro, é tudo uma coisa só. Vocês podem ler um livro americano que me causou muito impacto também. Foi esse amigo meu, que mora lá na Carolina do Norte, que me mandou. Chama-se Mass Dreams of Future.
Sonhos de Massa do Futuro, of the Future. É uma série de, em vez de fazer regressões de memória, eles fizeram progressões. O projeto foi criado, desenvolvido pela doutora Helen Van Bach, aquela senhora psicóloga que morreu em 1985. Eu gosto dela. Eu gosto muito dela. Ela então imaginou isto. Bom, se nós podemos ir ao passado, será que... Porque às vezes ela percebia que nas respostas que as pessoas davam a ela, antecipavam o pensamento dela. Como se estivesse adivinhando o que ela ia perguntar. Então ela começou a investigar e deu certo o projeto. As pessoas viam o futuro. Então este cidadão que escreveu o livro, ela morreu em 85, ele continuou com o projeto. Ele chama-se Chet Snow, C-H-E-T, Snow, neve. E ele continuou com o projeto dela e acabou escrevendo o livro porque ela morreu antes de concluir. Então ela fez uma progressão com ele. Foi em 1980. Eu acho que ela morreu em 83. Foi em 83, ela morreu em 85. Morreu no dia que fez 65 anos. 83. Se você agora vai projetar-se 15 anos depois, na frente. No dia em que você fizer, no dia do seu aniversário, em 1998, você vai para lá e vai me dizer o que você vê. Então ele começou dali a descrever. É um livro profético, né? Um livro em que ele discute muito esse aspecto do tempo. Se você conseguir esse livro lá, ele apresenta a parte matemática e a parte de física que eu não conheço, para explicar aquela história toda. A gente não percebe realmente. É muito difícil de entender essa história que no tempo não existe passado nem futuro, que é tudo uma coisa só. Mas é a realidade. É porque a gente fica pensando aonde fica o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio não tem nada a ver com isso, minha filha. Eu acho. Pelo seguinte, que tem pessoas que têm o dom de ir ao futuro. Isso é inegável. Senão não existiria a profecia. O professor Dan Haef, aquele da Universidade de Utrecht, na Holanda, que se dedicou à parapsicologia, foi o primeiro cadeira de parapsicologia no mundo, foi lá na Holanda. Ele fez experiências com o Gerard Coiset. Ele tinha um nome francês, Coiset, mas ele era holandês, Coiset. Este cidadão, ele fazia o teste da cadeira, por exemplo. Você pega um auditório, digamos, tem 100 lugares naquele auditório. Uma semana antes, ou 15 dias antes, de ocorrer algum evento naquele auditório, uma palestra, uma apresentação teatral, um concerto, ele sorteia, escolhe aleatoriamente, digamos, a cadeira 32. Quem é que vai sentar nesta cadeira 32? E o sujeito, então, gravava uma entrevista em fita magnética. É uma pessoa assim, tem tais e tais problemas, pensa de tal e tal maneira, e tal, enfim, descrevia toda a pessoa. Bom, quando abria a porta, entrava todo mundo, cada um senta na sua cadeira, não tem lugar marcado para ninguém, né? Sentava a pessoa lá no 32, o professor ia lá e entrevistar aquela pessoa. Era uma pessoa indicada pelo homem antes. Quer dizer, ele viu aquilo antes. Como que isso funciona? Não sei. Então, você quer dizer que ele influiu no livre-arbítrio da pessoa para sentar naquela cadeira? Não. Ele viu que a pessoa ia sentar ali. Então, na memória do tempo, eu imaginei uma hipótese, né? Eu imaginei que, sendo que Deus não pode ter surpresas, não pode ser apanhado de surpresa, ele não ignora as coisas. Ele já sabe por que caminhos você vai passar. Ele vê o seu caminho lá na frente. Então, é como se as coisas tivessem acontecido, mas você tem o seu livre-arbítrio. Não interfere com o seu livre-arbítrio. As decisões que você vai tomar já são do conhecimento dele, provavelmente. Sei lá. Não tem explicação. Eu não tenho explicação. Mas a coisa existe. Então, deve existir também uma explicação aceitável para ela. Porque o fenômeno é uma realidade. A doutora Louisa Rhyme, naquele livro dela, Hidden Channels of the Mind, Canais Ocultos da Mente, né? Ela apresenta uns casos também dramáticos de pessoas que viram com os mínimos detalhes, coisas daí a 3, 4 dias, daí a 6 meses, mas com todas as minúcias possíveis. Pessoas que vão ao futuro e vêm e voltam. Agora, qual é a mecânica? Não sei.